Boa noite a todos, buenas noches. Sejam todos bem-vindos à nossa live semanal. Tô colocando aqui o meu... Hoje eu tô de camiseta, tô trabalhando de casa. Tá meio feio aqui essa gola caída com esse microfone, mas tô nem aí. Você tá aqui pelo conteúdo, né? No seu modelo fitness. Vai ficar desse jeito aqui mesmo. Laísa, mamãe, dona Miriam, te amo. A maior alegria da minha vida, meus pais acompanham todas as minhas lives. Agora na verdade tá me incomodando isso aqui. Vou ficar com esse microfone na mão. Pessoal, quem quiser ajudar, curte, comenta, dá um oi, qualquer coisa, tudo que gera engajamento ajuda a gente aí. O Instagram entende que tem que me dar mais moral. E aqui nessa setinha, no cantinho da sua tela, essa flechinha aqui, convida a galera, eu vou convidar a gente também. Convida a galera para assistir. Convidar um bocado de gente aqui. Espero que todo mundo esteja bem, que todos estejam em paz, que todos estejam felizes, que hoje tenha sido um dia positivo para todo mundo. Aqui do nosso lado foi um dia bom, graças a Deus, dia feliz. Estamos aqui fazendo a nossa live. Vamos falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, que é a audiência de custódia. Tô chamando um monte de gente aqui, tô chamando até personal trainer, gente que não tem nada a ver com direito, vou convidando, vai dar moral pra nós e pronto. Sentando o dedo aqui pra convidar a galera. Mais um minutinho, enquanto a galera vai chegando. Convidando o Dr. Sérgio, Danilo, Procópio, feito. Laís acompanhando de Goiânia, boa noite mamãe, te amo, tia Simone. Beleza, beleza, beleza. Então vamos começar o nosso papo falando sobre a audiência de custódia. Eu fiz uma sequenciazinha aqui no Word. Patrícia, Matheus Correia, sou João Batista Pai. Vou fazer só um ajuste aqui para eu ficar enquadrado na tela e conseguir ler o meu arquivo de Word. Cláudio, Thiago, meu amigo Cláudio, acompanhei seu Instagram hoje, acompanho todo dia. Quero te falar que eu desejo sucesso. Você consiga dar a volta por cima aí, virar o jogo e reverter seus infortúnios de hoje aí. Você vai tirar de letra que você é casca grossa. Só silenciar o meu computador aqui. Tá. Pessoal, boa noite para todo mundo. Começando agora, vou segurar meu microfone aqui. Começando agora a nossa live de hoje, falando um tema muito legal chamado audiência de custódia, tá? Esse tema é relevante, obviamente, para quem é advogado,
em especial para os advogados criminalistas, mas toda e qualquer pessoa pode eventualmente, a gente espera que não aconteça, mas toda e qualquer pessoa pode eventualmente vir a ser preso, né? Esses dias eu estava falando com a minha amiga aqui, a Elizabeth Demarco Rodrigues, as pessoas não devem beber e dirigir, né? Beber e dirigir significa viver perigosamente. Então, se você não é da área do direito, mas bebe e dirige, pode ser que dê alguma merda e aí você vai acabar tendo aí uma audiência de custódia. Então é bom você ficar ligado aqui comigo para você aprender esse assunto. Rodrigo, meu irmão, um beijo, Rodrigo. Sou João Batista Pai. Pessoal, siga esses dois camaradas aqui, o Rodrigo Volosco, meu irmão, João Batista Pai, o amor da minha vida também. Paizão, seja bem-vindo. Então, olha só, antes da audiência de custódia, é um tema, na verdade, muito simples. Muito simples e, ao mesmo tempo, muito positivo. Muito simples e muito positivo. Só que muita gente polemiza esse assunto. Polemiza muito. Parece que o brasileiro gosta de polêmica. O brasileiro vive de polêmica. As pessoas estão muito mais interessadas em ser notícia, virar notícia, falar sobre os assuntos do dia, do que em se aprofundar de fato para entender os grandes assuntos que a vida impõe pra gente, tá? Então, a audiência de custódia, eu posso falar, tem hora que, né, quando eu começo a fazer live, eu começo a me sentir um pouco velho, porque eu vou falar de determinado assunto, eu me acho um cara novo, tenho 41 anos. Mas eu me lembro que eu comecei a advogar antes de existir a audiência de custódia. Aí eu me lembro quando eu dava aula lá em Goiânia, começou essa discussão. Tinha previsão no Pacto São José da Costa Rica, tal. Aí veio a resolução do CNJ em 2015 ainda, 10 anos atrás, eu me lembro que eu já estava no front, eu já estava dando aula, já estava advogando, já estava discutindo sobre isso. E eu sou de um movimento, eu sou de uma ala política conservadora. Seu João Batista Pai também, sou de direita. Mas uma coisa precisa ser dita. Tem muita gente da direita que fica com uns discursos assim meio idiota. Tem muita gente da direita que gosta de ficar, bandido bom é bandido morto. A audiência de custódia, e aí a galera da direita repete muito isso. A audiência de custódia só serve para soltar bandido. Poxa, grandes nomes da direita do Brasil, gente que eu admiro, gente que prestou bom serviço para a nação, fica falando essa besteira sobre audiência de custódia. Deputados e senadores apresentando projetos de lei para acabar com a audiência de custódia, porque a audiência de custódia só serve para soltar bandido. Eu sou de direita, eu sou um conservador, e eu digo para você que nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Tá? Então hoje a gente vai falar passo a passo sobre a audiência de custódia e você vai entender que esse discurso da direita, que é principalmente a direita encampa, de que a audiência de custódia só serviu para soltar bandido, não é verdade de forma alguma. De forma alguma. Primeiro que eu sou advogado criminalista. E eu vou te falar que a coisa mais difícil que tem é soltar um preso. Os policiais gostam muito de falar assim: a polícia prende e a justiça solta. O camarada foi preso 5 vezes por latrocínio, por homicídio, escambau, e aí no outro dia o juiz já solta na audiência de custódia. Isso também não é verdade. Isso não é verdade. Conversa com um advogado criminalista e me fala se é fácil colocar alguém em liberdade provisória. Não é fácil de jeito nenhum. De jeito nenhum. É difícil. Dá trabalho. Via de regra o camarada fica presão ali. As cadeias estão lotadas, não é à toa não. Tá. Então o que vem a ser no final das contas a audiência de custódia? A audiência de custódia é mais simples do que você está pensando. Simplesmente é o direito que qualquer cidadão tem de, quando for preso, qualquer que seja o motivo da prisão, seja levado imediatamente à presença da autoridade judicial, à presença de um juiz. Tá? Então,
Imagina a prisão. Isso a gente tem que entender. O direito ele é muito, tá ficando moderno. A gente está tendo a inteligência artificial. Os tribunais têm trabalhado muito com produtividade, com estatística. Mas quando a gente fala de processo penal, e em especial quando a gente fala de prisão, isso nunca pode deixar de ser artesanal. Porque o ser humano ele é único e sagrado. Certo? Então, olha a miséria que era até antes de 2015, por exemplo. O camarada era preso e um monte de coisa pode... Imagina assim, um monte de coisa pode acontecer num contexto em que você vai preso. Um monte de coisa pode acontecer. Você pode ser preso e ter sido torturado na hora da prisão. Você pode ter sido oprimido pela polícia. Você pode ter sido preso por engano. Por engano. Tinha um mandado de prisão contra um homônimo. Alguém pode ter falsificado um documento seu, cometido um crime e ter saído ali o mandado de prisão contra você. Certo? E a gente está falando de todas as formas de prisão, até prisão civil. Teve um caso de um menino que saiu um mandado de prisão por pensão alimentícia. O moleque nem filho não tem. E pelo processo, pela idade da criança, ele teria... O rapaz foi preso, devia ter, sei lá, 8 anos de idade quando a criança nasceu. Foi preso, sei lá por qual motivo, sabe-se lá por qual motivo. Apareceu um mandado de prisão contra aquele pobre coitado. Às vezes você foi preso, mas estava em legítima defesa. Uma série de situações graves em relação à prisão. Teve um caso que me dói o coração até hoje. E é por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade na vida. Tá? Eu vou contar esse caso aqui, que é pesado. Quem tem filho pequeno, então, é difícil. A gente acabou de sair de um carnaval. E a maior reflexão que eu fiz no carnaval foi sobre o tanto que o adulto gosta de ser infantilizado. O tanto que a gente ainda vê gente adulta brincando de ser adolescente tardio e não tem responsabilidade na vida. O carnaval é o exemplo clássico da pessoa que está doida para voltar a ser um adolescentezinho tardio. A vida tem que ser vista com responsabilidade. Doutor Odaí, seja bem-vindo, escuta essa. Polícia foi prender uma pessoa, rapaz. A polícia prendeu uma pessoa que tinha criança pequena em casa. Levou o cara e não esperou um adulto, e não arrumou um outro adulto para cuidar da criança. Ficou 2 crianças sozinhas em casa, uma criancinha de 3 anos de idade ficou sem adulto em casa, que a polícia levou preso. O menino caiu na piscina e morreu afogado. Olha que desgraça, que inferno. Então, é esse tipo de situação que não pode acontecer. E aí vem aquela história. Antes de existir audiência de custódia... Boa noite, Odaí. Seja bem-vindo sempre. Satisfação ter o senhor aqui. Antes de existir audiência de custódia, você ia ser preso, ficar um tempo lá na cadeia, correr atrás de um advogado, fazer um pedido de liberdade provisória. Aquele pedido ia ser analisado, concedido ou não, um habeas corpus concedido ou não, sem que você tenha a oportunidade de conversar com o juiz, de contar a sua história. E às vezes, muito provavelmente, você só ia ser ouvido por um juiz alguns meses depois e até mesmo mais de ano depois. Certo? Sendo que já existia a previsão no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, que falava o seguinte, ó: toda pessoa presa deve ser apresentada a um juiz ou autoridade judicial, autorizada por lei, sem demora. Então, se você é um adulto, por exemplo, imagina eu tenho 2 filhinhos, o Rafinha de 5 anos e o Felipe de 3. A polícia chega aqui e me prende. Se tiver audiência de custódia no mesmo dia, a primeira coisa que eu vou falar é assim: juiz, pelo amor de Deus, manda um adulto lá na minha casa que fiquei com 2 crianças lá desguarnecidas, pô. Se não tem audiência de custódia, você ia falar aquilo para quem?
na delegacia, para o delegado, 1000 vezes melhor para um juiz na audiência de custódia. Tá? Então é importante a gente entender isso. Seja qual for as circunstâncias da prisão daquela pessoa. Boa noite, Daniele. Seja bem-vinda. Alegria ter você aqui com a gente. Seja qual for as circunstâncias da sua prisão, da prisão de qualquer pessoa, a audiência de custódia é o direito que você tem de ser levado o mais rápido possível, imediatamente, via de regra, dentro de 24 horas, até a presença de um juiz, para você poder falar livremente para o juiz o que é que aconteceu. Certo? O que é que aconteceu? Como foi sua prisão? Quais são as suas necessidades? Se você tem filho pequeno, se tem família que depende de você, se você tem alguma medida urgente que precisa ser tomada, tá? Se a polícia respeitou as regras para prender você, se você estava em legítima defesa, o que for. O que for. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Você pode ser que você não tenha nada para falar para o juiz, não tem problema. Mas o papel do Estado foi preso o cidadão, e isso é artesanal. Traga a presença da autoridade e o juiz vai te perguntar. O objetivo da audiência de custódia é perguntar o que é que aconteceu durante a prisão, o que aconteceu com você em relação àquela prisão, e você vai poder apresentar para o juiz, você falando direto para o juiz tudo o que aconteceu. É tipo assim, você vai chegar na frente do juiz, vai levantar a camisa, fala: excelência, estou levantando minha camisa aqui, estou todo cheio de roxo, a polícia me bateu com um cacetete. Você mostra para o juiz. O juiz toma as providências na hora. Certo? Fala, Paulinho. Boa noite, meu amigo. Paulinho, até segunda-feira eu vou te ligar pra gente resolver aquele negócio. Então, é isso. Aproveitar a presença do Paulinho aqui, eu vou falar sobre o nosso programa de mentoria para jovens advogados e para quem tá buscando passar na OAB segunda fase na área penal. Então, resumo da história. A audiência de custódia é o direito que o réu tem, que o preso tem, de ser levado imediatamente à presença de um juiz quando for preso, qualquer que seja o motivo da prisão. Outra definição é o quê? A audiência de custódia é a audiência que acontece na presença de um juiz, quando qualquer cidadão tenha sido preso por qualquer motivo que seja, para que aquele juiz possa analisar de imediato a legalidade daquela prisão e o destino daquele preso. Os próximos passos, para onde ele vai, se vai ficar na delegacia, se vai para o presídio, se vai ter liberdade provisória, seja lá o que for. Tá. Agora algumas questões mais técnicas. Quando surgiu a discussão sobre a audiência de custódia e a resolução 213 do CNJ, que veio em 2015, muita gente falava que a audiência de custódia não tinha previsão legal. Muita gente falava, juízes falando assim, não tem previsão legal, o código não prevê a audiência de custódia. E aí o CNJ está regulamentando através da resolução 213. Eu nunca concordei com isso, já era professor nessa época. Foi o professor aí do Paulinho, professor da Gisele, seja bem-vinda, doutora Gisele. O Código de Processo Penal, Paulinho, já anota aí, você que vai fazer a OAB. O Código de Processo Penal sempre teve a previsão de audiência de custódia. Artigo 656. O que fala o artigo 656 do CPP? Está aqui, ó. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado, em dia e hora que designar. Então, o que fala o artigo 656 do Código de Processo Penal? Norma antiga, que existe desde que o Código é Código. Quando alguém pleitear em juízo a sua liberdade, Cachimbos Udes, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. O que o Código CPP sempre falou no artigo 656? Sempre que alguém pleitear a liberdade, o juiz, recebendo o pedido de liberdade, se ele achar alguma coisa esquisita, ele pode mandar trazer aquele sujeito à sua presença.
Exatamente para poder perguntar pro cara o que aconteceu, em que condições aconteceu a sua prisão, o que você tem a dizer em sua defesa, como é que foi esse negócio, você apanhou, não apanhou, tal, estava em legítima defesa, a história é do jeito que o policial está contando mesmo? Porque aí o policial vai contar a história dele ali, quem efetuou a prisão, eventual testemunha, mas o preso também tem o direito de contar para o juiz a sua versão. Então, o código ele já falava que o juiz pode mandar trazer o preso em sua presença. Certo? E isso já é uma forma de audiência de custódia. Vamos dizer assim, seria talvez uma previsão mais rudimentar de audiência de custódia. Que seria exatamente aquela audiência em que o juiz ia ver, analisar a legalidade da prisão e ver em que condições aquilo aconteceu. O Pacto de São José da Costa Rica tinha essa previsão também, que fala o quê? Toda pessoa presa deve ser apresentada a um juiz ou autoridade judicial sem demora. Tá? Sem demora. O problema é que essa expressão sem demora é muito vaga, né? O que é sem demora? E aí eu vou deixar o exemplo. Eu vou deixar esse exemplo para você lembrar sempre. Sempre que você pensar, sempre que você se deparar com alguém falando besteira sobre audiência de custódia, sempre que você pensar de alguém falando assim, audiência de custódia só serve para soltar bandido, lembra desse caso. A polícia prendeu um adulto que estava em casa com 2 crianças pequenas e não cuidou de deixar um outro adulto junto. Não tomou os cuidados, deixou as crianças sozinhas em casa. A criancinha menor de 3 anos caiu na piscina e morreu no mesmo dia. Porque não tinha supervisão de adulto. Se aquele cidadão tivesse sido levado à presença de um juiz imediatamente, ele ia dar o grito, ia falar, excelência, manda alguém lá na minha casa que a polícia me arrancou de casa e deixou 2 crianças sozinhas lá. Poderia ter evitado o pior. Eu tive uma aluna que me contou um caso que eu achei muito interessante. É uma ex-aluna minha, tem muito tempo, isso quase 20 anos atrás. Acho que estou ficando velho mesmo. Eu tive uma ex-aluna que foi presa. Depois ela foi absolvida. Ela foi presa até por tráfico de trazendo cigarro. O marido dela trazia cigarro do Paraguai, alguma coisa assim. E aí saiu um mandado de prisão contra eles. No dia ela estava sozinha em casa, com criança. A Polícia Federal chegou. E ela sempre foi grata ao policial por isso. A Polícia Federal chegou, boa noite Nana, seja bem-vinda. A Polícia Federal chegou na casa dela, viu que tinha criança, chamou ela discretamente, falou, moça, é o seguinte, nós vamos fazer busca e apreensão na sua casa e temos um mandado de prisão contra a senhora, mas a senhora tem criança pequena, então faz o seguinte, a gente vai ficar aqui fora, não vamos nem traumatizar as crianças, nem chamar a atenção de vizinho, porque não tem necessidade. Aí a Polícia Federal falou, você tem alguém para chamar? Ela falou, tem, eu posso chamar minha mãe para vir buscar minhas crianças. Ela falou assim, então faz a malinha das crianças, liga para tua mãe, a gente vai aguardar. Quando a tua mãe chegar, recolher as tuas crianças, quando tiver tudo sob controle, aí a gente vai fazer a busca e apreensão na casa e levar a senhora. Mas primeiro nós vamos resguardar as crianças. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Então se a prisão acontece dessa forma idônea, essa pessoa vai chegar na audiência de custódia e vai falar, excelência, correu tudo bem na minha prisão, a polícia me respeitou, certificou ali que as crianças estavam em segurança e depois me levou, tudo certo, ponto. Mas o juiz tem que o juiz tem que ter contato com a pessoa, para o juiz fazer esse juízo imediato de legalidade do ato prisional, tá? Aí veio a resolução do 203 do CNJ, facilitando a questão regulamentando a audiência de custódia e já discutindo e facilitando aquela questão. O Pacto São José da Costa Rica falava que o preso ia ser levado à presença do juiz sem demora. Mas sem demora é uma expressão muito vaga. O CNJ já fala em até 24 horas. Tá? Em até 24 horas. Para quê? Para que o juiz analise as circunstâncias em que se realizou a prisão. Certo? Aí, agora, numa legislação mais recente, nós temos o artigo 310 do Código de Processo Penal,
que seria, vamos dizer assim, a norma principal que regula esse assunto. Fala o quê? O que o artigo 310 fala? Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do MP, do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória. Então olha só, existem várias hipóteses de prisão. Prisão temporária, prisão preventiva e a prisão em flagrante. O artigo 310, ele fala especificamente da situação da prisão em flagrante. Só para você entender, como é que funciona isso? O que significa prisão em flagrante? A palavra flagrante vem do latim flagrare, que significa queimando, ardendo, pegando fogo. Prisão em flagrante é aquela prisão que acontece quando o crime está pegando fogo, quando a coisa está acontecendo ou acabou de acontecer. Quando tudo está quente. Tá? Flagrante está muito ligado a uma certeza visual do delito. Aí, qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão e a autoridade policial deve dar voz de prisão. Só que a prisão em flagrante é uma prisão muito precária. Ela acontece na rua, lá na hora do interveio, lá na hora do problema. Prisão em flagrante, o cidadão está batendo na mulher, você vai lá e dá um pescoção nele e fala, vou te levar preso para a delegacia. Isso é a prisão em flagrante. Aí essa prisão ela vai para a delegacia e o delegado ele vai formalizar a prisão em flagrante. Então na delegacia o delegado vai falar, peraí, quem que deu voz de prisão? Fulano. Então você vai ser ouvido como condutor. Quem foi testemunha? Vai ouvir as testemunhas. Quem é o preso, conduzido? É o fulano. Aí se o delegado entender que de fato houve flagrante, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante. O delegado vai estar dizendo que eu concordo que aqui houve situação de flagrância. O delegado lavra o auto de prisão em flagrante. E já manda isso para uma audiência de custódia. O preso em flagrante com o auto de prisão em flagrante já vai para a audiência de custódia de um dia para o outro, porque o parâmetro aqui é o prazo de 24 horas. Certo? Quando chega na audiência de custódia, o juiz vai ouvir todo mundo, aí tem que ter ali, no caso da prisão em flagrante, defesa ou defensoria pública, Ministério Público e tal. E aí o juiz vai decidir, primeira coisa, se ele mantém o flagrante ou não. Porque pode ser que o delegado entenda que o flagrante aconteceu, que é a situação de flagrante, e o juiz discorda. O juiz fala, não, isso aqui não é flagrante. Aí ele relaxa o flagrante, ou seja, anula o flagrante. E a consequência tem que ser soltar o réu, via de regra. Réu não é o preso, ainda não é réu. Se o juiz homologa o flagrante, isso não significa que você tem que continuar preso. Se o juiz homologa o flagrante, a única coisa que ele está querendo dizer é, existe sim situação de flagrância aqui. Tá? Aí o juiz vai decidir dois caminhos. Ou ele homologa o flagrante, mas permite que você responda o processo em liberdade. É o que eu chamo de concessão de liberdade provisória. Ou ele vai homologar o flagrante e decretar sua prisão preventiva, se estiverem presentes os requisitos da preventiva. Certo? Tá. O que é o ponto que eu quero te falar aqui? Isso já acontecia antes de existir previsão de audiência de custódia. Certo? Essa dinâmica, o juiz recebe a prisão em flagrante. Ele vai analisar se ele homologa ou não o flagrante. Se ele homologa o flagrante, ele vai decidir o destino do preso. Se ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou se ele vai conceder a liberdade provisória. Se ele vai falar, olha, você foi preso em flagrante, mas você tem os requisitos, você é réu primário, bons antecedentes, sei o que tal, eu vou permitir que você responda esse processo em liberdade. É isso, o juiz já faz de toda forma. A audiência de custódia, nesses casos da prisão em flagrante, ela só inclui um detalhe. O juiz ele vai ouvir o preso antes de decidir isso. Certo? Por quê? Porque aí ele vai poder perguntar para o preso em que condições a prisão dele aconteceu, se aquele crime aconteceu mesmo ou não, se as coisas aconteceram do jeito que a polícia está falando.
se ele tem alguma prova para indicar, certo? E aí o juiz vai ter um pouco mais de segurança na análise das provas para poder tomar essa decisão. Então não tem como falar, a audiência de custódia é feita para o juiz soltar o réu, porque a análise de soltar o réu ou não, ou soltar o preso ou não, ela é igual, com a audiência de custódia ou sem. A única coisa que muda na audiência de custódia é que você, preso, vai ter o direito de chegar na frente do juiz e falar assim: excelência, doutor, seu juiz, meritíssimo, presta atenção que aconteceu isso comigo. A polícia está falando aí que eu autorizei a entrada deles na minha casa, mas eu não autorizei não, eles arrombaram o portão da minha casa, sem mandado. A polícia está falando aí que eu não apanhei, o laudo do IML está falando aí que eu não tenho lesão, mas eu vou levantar minha camisa aqui e só vai ver que eu estou todo roxo. É isso. E aí o juiz decide, certo? Aí os advogados, os estudantes de direito, têm uma certa dúvida sobre o que o advogado pode alegar na audiência de custódia. O que pode ser arguído? Como que o advogado... Professor, como é que eu faço a audiência de custódia? Um cliente me contratou, eu vou fazer o que lá exatamente? A resposta é depende. Depende. Tem audiência de custódia que você vai entrar mudo e sair calado. Tem audiência de custódia que você vai requerer um monte de coisa. Certo? Por exemplo, imagine que você tem uma situação em que o juiz acabou de decretar uma prisão preventiva. Quando o juiz decreta prisão preventiva, não vai ter essa análise de conceder ou não liberdade provisória, porque o juiz acabou de analisar, o juiz acabou de decidir que você estava solto, mas a partir de agora, em razão dos fundamentos tais, você tem que ficar preso. Aí manda o mandado de prisão para a polícia cumprir, a polícia vai cumprir aquele mandado de prisão e aquele cidadão vai ser levado à presença da autoridade. Normalmente, quando é caso de prisão preventiva, a audiência de custódia ela vai servir não para o juiz analisar requerimento da defesa. A defesa pode fazer, vai ter a oportunidade de fazer eventual requerimento que quiser, mas via de regra, se teve prisão preventiva, o objetivo principal da audiência de custódia é só saber em que condições aquele preso, o mandado de prisão foi cumprido. Se foi cumprido na hora certa, se a dignidade daquele camarada foi respeitada, se teve algum excesso na prisão. Mas não tem muita margem ali para você discutir liberdade provisória agora. Que o juiz acabou de decretar a prisão. Aí você me pergunta, eu poderia pedir a revogação da prisão preventiva oralmente na audiência de custódia? Até pode, porque como a prisão é matéria de ordem pública, você pode requerer. Mas normalmente quando você tem uma decisão fundamental de prisão preventiva, o mais adequado tecnicamente é você acompanhar a audiência de custódia, depois você vai conversar com o preso, ver o que aconteceu, estudar o processo, levantar a documentação que for necessária, e aí você vai preparar um pedido de revogação daquela prisão ou mesmo um habeas corpus. Então talvez vai ser mais eficiente você peticionar logo depois do que arguir na audiência de custódia. Mas requerer você pode requerer. Tem muito requerimento que você pode fazer na audiência de custódia e o juiz vai falar: doutor, eu não vou analisar isso agora, eu vou pedir para o senhor fazer por escrito. Junta a documentação e aí eu abro vista para o MP e aí a gente analisa depois. Tá? Agora, quando você tem audiência de custódia de prisão em flagrante, logo após a oitiva do teu cliente, o juiz vai ter decisões a tomar. O juiz vai decidir se ele homologa o flagrante ou se ele relaxa o flagrante. Se ele homologar o flagrante, o juiz vai decidir se ele converte o prisão em flagrante em prisão preventiva ou se ele concede a liberdade provisória. Tá? Nesses casos, aí você não só pode como deve, primeiro, arguir a nulidade do flagrante, se for o caso, explicar que não é caso de flagrante, que houve algum excesso de quem prendeu, ou que o seu cliente estava em alguma hipótese excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Você vai pedir para o juiz anular o flagrante, não homologar o flagrante.
Subsidiariamente, excelência, se o Vossa Excelência entender por homologar o flagrante, aí você vai requerer o quê? Que seja concedida a liberdade provisória do teu cliente. E aí você vai ver em que condições aquilo ali está, né? Se ele é primário, se ele tem bons antecedentes, se você já tem ali alguma documentação para apresentar de que ele tem endereço certo, trabalho lícito, algumas situações, por exemplo, se tem criança menor de 12 anos que depende dos cuidados daquele pai, a justificar uma prisão domiciliar, alguma condição especial de saúde e alguma diligência mais urgente que você pode requerer, ou que você precise requerer, tá? Então, a depender do caso, você vai requerer bastante coisa, a depender do caso, você não vai ter praticamente nada que falar ali naquele momento da audiência de custódia. Então, vai depender muito do caso a caso, do que está acontecendo. Lembrando, a audiência de custódia não é só em caso de prisão em flagrante. Em qualquer caso de prisão, em qualquer hipótese de prisão, se o cidadão preso ele tem o direito de ser levado no prazo de 24 horas até a presença da autoridade, para que ele possa falar o que quiser sobre aquela prisão e a autoridade possa passar aquela, vamos dizer assim, uma régua de legalidade. Analisar ali qual a legalidade da prisão em flagrante, ou de qualquer tipo de prisão. Ok? E hoje, em especial, regulada pelo artigo 310 do CPP, mas também resolução 213 do CNJ, artigo 7º, item 5 do Pacto de São José da Costa Rica e a antiga redação também do artigo 656, antigo e atual ao mesmo tempo, do artigo 656 do Código de Processo Penal. Meus amigos, eu vou aproveitar, calor aqui, São Paulo chove e aí já fica abafado. E aí eu não gosto de pôr o ventilador aqui na sala, porque o barulho do ventilador atrapalha o som da live. Eu vou aproveitar, já tem algumas pessoas aqui comigo que já são meus clientes. Vou aproveitar para vender o meu peixe. 2 serviços que eu tenho oferecido. Eu tenho feito de uma forma um pouco mais pontual, mas como está tendo procura, eu vou começar a oferecer de uma forma mais estruturada, tá? Eu sou professor desde 2008. Fui professor de preparatório para a OAB, polícia, Ministério Público, magistratura. Fui professor da Escola da Magistratura do Estado de Goiás em parceria com a Rede Júris, coordenei pós-graduações. Então tenho muita experiência na docência. Primeira vez que eu pisei em sala de aula eu tinha 24 anos, comecei a dar aula de Direito Penal lá em Goiânia, na Faculdade Alfa. E hoje tem dois serviços que eu tenho trabalhado, que eu tenho gostado bastante. E eu preciso falar deles, né? Porque se eu não comunicar para o meu público o que eu faço, talvez você precise de mim e nem sabe que pode trabalhar com a gente sobre isso. Tem muitos alunos, existe um leque muito grande, existe um universo muito grande de gente que se formou em direito e não consegue passar na OAB de jeito nenhum. O cara já fez todos os cursinhos possíveis, comprou todos os materiais possíveis e não consegue passar na OAB. Tem gente que fez 10 exames de ordem e não passou. O camarada já começa a ter problema psicológico com isso, problema emocional. E fui professor da Gisele aqui em 2010, muita honra, minha amiga até hoje. E aí, qual é o trabalho que eu faço? Hoje o nome moderno é mentoria, né? Mas eu gosto de chamar de acompanhamento. Eu faço um trabalho, eu gosto de trabalhar com esses casos perdidos. Aquele cara que já acha que nunca vai dar conta de passar na OAB, ele até desistiu, os parentes perguntam para ele fica até com vergonha de responder. Eu faço a primeira análise da tua situação, faço um diagnóstico, toco uma ideia, 1 hora de conversa, para saber o nível daquele cidadão, o que ele domina, o que ele não domina, se ele domina o direito penal, se ele domina o processo penal, se ele domina a execução penal, se ele domina as petições, se o problema dele é emocional, se o problema dele é de foco, se ele está estudando errado. Faça um diagnóstico individualizado de em que pé você está, qual é o nível de domínio do assunto da OAB, segunda fase, área penal. E aí faço um plano de ação, um plano de estudo, acompanho o camarada, pego na mão, até ajudar o cara a passar na OAB.
Então, se você conhece alguém que está nessa situação de caso perdido, nunca deu conta de passar na OAB, em especial na área penal, manda falar comigo, a gente combina aí um valor, eu faço um acompanhamento individual e eu ajudo esse cara a passar, assim como ajudei muita gente. Muita gente. Às vezes você precisa de um olhar individualizado, às vezes você precisa de alguém que tenha um olhar curioso para saber qual é o ponto. Tá? Então eu dou mentoria, faço esse acompanhamento personalizado com quem quer passar na OAB, segunda fase da área penal. Estudamos direito penal juntos, estudamos processo penal, um pouco de execução penal e a estrutura das peças processuais. Resposta à acusação, memoriais, recurso de sentido estrito, apelação, habeas corpus, enfim. E um outro assunto que eu tenho gostado muito, uma coisa que me deu uma satisfação muito grande de trabalhar, é fazer esse mesmo acompanhamento com aquele camarada que passou na OAB, mas ele não sabe o que ele faz da vida dele. Tá? Tem muito advogado, você conhece muito advogado que já se engajou na profissão. Ah, eu conheço um fulano que é trabalhista, um fulano que é tributarista, um fulano que é penalista. Mas tem uma massa enorme de pessoas que passou na OAB e ele nunca virou nada. Ele não achou o caminho dele ainda. Certo? O camarada não achou o caminho dele ainda. Professor, eu não vou dar o nome da pessoa, mas o último que eu atendi, falei, rapaz, professor, tô parado. Eu falei, cara, mas tem 10 anos que você foi meu aluno. Não, eu tenho OAB há muito tempo, mas eu não consegui me achar na profissão. E tô em dificuldade, não fiz uma pós-graduação, fiz outra, mas eu não tenho segurança para trabalhar. E aí quando chega um cliente para mim, eu acabo levando para outro advogado. O cara não tem um foco, ele não tem um norte, ele não se achou na profissão ainda. E isso é muito ruim, porque a autoestima do cara fica muito baixa. Aí, eu vou dar um exemplo aqui. Aí eu fiz uma anamnese desse colega, e aí eu vi que o colega, por exemplo, ele não tem caixa. Ele tem ele passou no concurso público, tal, tem um salário X, que não é muita coisa. Ele tem um recurso sobrando que é tempo. O cara falou, professor, tempo disponível para estudar e trabalhar eu tenho muito. Eu falei, então você tem um recurso, você não tem dinheiro, mas você tem tempo. E o tempo é um recurso valioso. Tem muita gente que não tem tempo e poderia comprar o seu tempo. Você pode vender tempo para outra pessoa. E aí eu trocando ideia com esse colega, eu vi o seguinte, se ele não tem caixa, não adianta ele querer fazer um plano de carreira na advocacia para áreas que tem um ticket alto. Por exemplo, direito agrário, o próprio direito penal, na advocacia criminal, você vai demorar um pouco. São áreas que você demora um pouco para você. Você tem que ter um apoio, uma reserva, alguém que te dê você tem que ter uma renda, você tem que sobreviver até que você consiga ser conhecido no mercado e consiga cobrar um valor um pouco mais alto. Mas se o cidadão não tem caixa, ele pode focar em áreas mais simples, em processos simples, mas que chegam mais rápido, em que ele vai conseguir ter algum cliente logo, que vai pagar para ele de R$1.000 a R$2.000 por mês cada cliente. Então se ele conseguir 3 por mês, ele já levanta R$6.000 por mês. De 3 a 6 mil reais por mês. Ele já começa a ter algum caixa para se movimentar. Então vão ser clientes de ticket baixo, mas que ele consegue chegar nesse cliente mais rápido. E aí eu identifiquei que esse camarada gosta muito de automóvel, ele é bom em processo civil, e ele gosta muito, foi professor de autoescola durante muitos anos. Falei, camarada, então nós vamos focar numa área de direito de trânsito. Aí o diagnóstico que eu fiz para ele foi, você vai focar em direito de trânsito que você gosta, e gosta, você entende um pouco desse contexto aí, vamos buscar um curso de direito de trânsito, um curso prático, um curso rápido. Você vai pegar as principais peças, pegar as principais teses, vamos fazer uma landing page, vamos colocar um valor baixo de tráfego só para você começar a captar cliente, e rapidamente você vai conseguir chegar em 2, 3, 4, 6 mil reais por mês. Em um ano você vai fazer uma carteira de cliente e daqui a pouco você vai... Rapaz, em uma hora de conversa, acende uma luz na cabeça do cara. Pô, professor, eu tava achando que não tinha mais caminho para mim na advocacia. Então é só um exemplo do que a gente trabalha. Acompanhamento individual para quem quer passar na OAB, segunda fase, área penal, e
mentoria não só para jovens advogados que querem se colocar no mercado, mas para aqueles advogados que já têm o AB há muito tempo, mas ainda não sabem como se colocar, não conseguiu se colocar no mercado. Eu vendo esses dois serviços, hoje se chama modernamente de mentoria. Quem precisar, se você souber de alguém que está nessa situação, manda falar comigo, manda me chamar no direct, toca uma primeira ideia sem cobrar nada, só para fazer um diagnóstico, só para estabelecer um contato. E eu vou ter o maior prazer de ajudar pessoas a sair da estagnação e viver uma boa vida e dar uma melhor condição para sua família. Beleza, pessoal? Adriana, seja bem-vinda aí, sempre. Muito obrigado para todo mundo. Quem gostar do nosso conteúdo, curte, compartilha, comenta, dá essa moral aí pra gente. Convide seus amigos para seguir o nosso conteúdo. Um abraço para todo mundo, um abraço pro Paulinho. E vou fazer esse moleque passar na OAB logo. Beijo para todo mundo aí. Uma boa noite de descanso para todos e até a próxima, até a semana que vem.